Dória deve estar chegando aí. Olá, tudo Oi, bem? Cris, tudo bem? Você tá? Tudo Tudo bem, graças a tranquilo? Deus. Tudo jóia. Bom falar com você, pelo menos ouvir. Me aguarda só um minutinho, por favor. Claro. Parece que fica um monte de gente em casa, né? Ah, com É certeza. música, é som, Muita é coisa, né? televisão, é muita coisa assim para a gente poder estar discutindo. Alexandre, Oi. é um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito esse convite. E a gente gostaria de falar daquilo que a gente ama, falar sobre educação, sobre desafios que agora a gente está precisando Com nessa certeza. questão de Covid-19, meu Deus do 19, né? céu. Não sei se vai ter Covid-20, É, Covid-30, 40. Gente, está uma loucura. É muita coisa mesmo. é um cenário E, imprevisível, né, Cris? Infelizmente. infelizmente. Aí aproveita também muitas coisas, né? E a gente não sabe qual é a realidade real mesmo, né? Qual é a situação que está acontecendo, né? Para a gente poder, pelo menos, ter um norte, né? Para onde vamos caminhar, mas Com certeza. nem isso a E a gente gente tem. se esforça bastante, porque a gente faz um trabalho tão bacana, né? A gente, lógico, trabalha com água, uma educação bacana que a gente dá para essas crianças, uma segurança aquática, tudo. E nesse momento nós estamos nos reinventando, Uhum. passando vídeos, oficinas, coisas. Eu até agradeço bastante os nossos professores, nosso time da Nado Livre, que vem se empenhando bem bacana aí. Então, é muito prazer. E vamos lá, vamos começar? Vamos lá, vamos começar. Eu vou ajustando a câmera aqui, a gente vai achar um meio de deixar ela mais. Oi, Lohane. Precisa de muitas dicas mesmo, a Lohane está falando. Bom, pessoal, teve algumas perguntas que eu já assim tinha pré-selecionado, né? Que muitas dúvidas, todo mundo pergunta: o que eu faço, o que eu não faço, como é que eu educo, como é que não. Poderia contar um pouquinho como é que é aquele seu trabalho que você fez um projeto bem bacana nas escolas aí de BH, numa das escolas com adolescentes. Então, eu Isso. gostaria de ter ideia como é que seria esse projeto. Dá para você contar um pouquinho para a gente? Dá sim. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês, né? A Nado Livre hoje é uma empresa que está passando aí por uma gestão com estímulo de ideias, né? Os gestores são fenomenais, então por isso que o processo ele está engrandecedor, né? E lá a gente atua com as questões não só mercadológicas, mas principalmente com as questões comportamentais, né? Que isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa. E por falar nas questões comportamentais, hoje eu tenho 2 filhos, né? Uma menina de 4 anos, um adolescente de 17. E ano retrasado, eu fui chamado na escola para falar a questão que perdeu média, né? Que o Lucas beija todo mundo e perdeu 5 médias, aquela fase de adolescentes, né? Aí eu comentei com a coordenadora que o problema do Lucas não era a nota, né? O problema do Lucas era o conflito interno, né? Ele não conseguia lidar com aquele conflito diariamente e isso vai, né, transportar aí essa ansiedade, essa angústia, seja não sei qual sentimento, emoção poderia estar naquele momento, para os pilares, né? O pilar pessoal, o pilar familiar, o pilar, né, estudante, né? Vamos falar assim, na escola. E ela ficou um pouco curiosa, né? E falou, mas como assim? Eu falei, ó, deixa eu dar uma palestra aqui para os seus alunos. Aí eu te explico melhor, só que eu preciso que você libere todas as salas, né? Do primeiro ano para cima. Falou, ó, todas não tem como, vamos atuar no terceiro ano, que já estão aí para formar, pode ser? Eu falei, pode. Aí colocaram, salvo engano, 3 salas, né? Eram quase 120 ou 130 adolescentes, em torno aí de, vou falar aí, 15, 16, 17 anos praticamente, a maioria 16, 17. E a gente se deparou com uma questão muito, muito, muito complexa, né? A gente fez uma dinâmica onde eles apresentavam a máscara da frente, né? Aquela máscara que eu preciso apresentar para o mundo, né? Por exemplo, eles vão sair para um churrasco, eles vão sair para o shopping, vai todos E bonitos, fecha né? aquela Todos máscara. lindos. Veste a máscara, né? E vai com a máscara que todos podem, né, e devem
devem conhecer. Só que eles não podem mostrar a máscara de trás, né? Essa máscara que eles escondem, né? Que realmente é o que prejudica a vida deles, né? E foi uma dinâmica bem interessante, porque cada adolescente escrevia isso numa folha, a máscara que eu preciso apresentar para o mundo e a máscara que o mundo não pode ver. Eles não colocavam o nome, né? Eles não colocaram o nome, amassaram e um jogou para o outro, né? Então, um auditório, né? Eram separados, então a gente dividiu, um jogando para o outro. E depois um pegava, abria, ia lá na frente, começava a ler a máscara, né, que a pessoa tinha que apresentar, mas não falava o nome, que não tinha, e a máscara tinha que se esconder, né? O que a gente percebeu? Nos mais de 25, né, adolescentes subiram lá, não teve como subir com todo mundo, né, 100%, todos falaram, né, das dores relacionadas às brigas com a família, né? Tinha a morte do irmão, tinha depressão, tinha tristeza, vergonha do corpo, né, o isolamento. Então, eles começaram a comentar situações que até a própria diretora, né, ficou assim, abismada com o que estava acontecendo. Né? Ela falou, como assim? Tem isso tudo aqui dentro do meu colégio, E eu não estou vendo. né, e eu não estou vendo, né, o que está acontecendo. Né? Então, a gente começou a atuar com uma maneira muito mais profunda a nível de compreensão, né, e não de entender, né? Compreensão, a gente vai com muito mais profundidade. E a gente percebeu que esses níveis de ansiedade, essas angústias, né, os sentimentos e emoções, elas vão refletir lá na frente na parte profissional. Né? Eu que trabalho com essa parte de contratação de equipes, trabalho com essa parte de desenvolvimento de pessoas, eu vejo que as pessoas são o que hoje, pelo que elas foram lá atrás. Né? Então, o maior desafio hoje que a gente tem é mudar esses comportamentos dos filhos em relação ao futuro que está altamente promissor, né? É promissor. Né? Por que é promissor? Porque ele está gerando vários desafios. Né? Nada que não gere desafio não é promissor. Né? Os desafios nos faz, né, buscar mais conhecimento, os desafios nos faz, né, se elevar, a derrubar, né, as mazelas que vão acontecer nas nossas vidas. Né? Acho que é Joseph Campbell que fala, ou Steven Pressfield, que toda vez que você abre um portal, o dragão vai aparecer. Né? Qualquer portal que você abrir, que é para uma conquista sua, o dragão já sai de lá louco para te devorar, que ele faz de tudo para você desistir. Né? E quem é realmente o guerreiro ele consegue fazer isso. Né? Ele consegue derrubar esse dragão. Eu li um livro de Steven Pressfield, chama O Espírito do Guerreiro. Ele fala muito da guerra dos Espartas. Né? Ele comentando que a criança ela é retirada, era, né, na época, retirada da mãe com 7 anos. Né? Naquela época, essa criança não tinha um físico legal, não tinha o espírito de guerreiro, né, para o futuro, eles colocavam no meio da montanha e deixavam para os lobos. Né? Mas se a criança tinha o seu patamar lá para crescer como guerreiro, ele era retirado com 7 anos e ficava até os 18 em treinamento. Né? E um dos treinamentos deles, né, no livro, né, tem gente que fala que é mitologia, tem gente que fala que não, é a criança correr 16 quilômetros com uma água na boca, sem engolir, sem cuspir. Então, precisava correr 16 quilômetros com aquilo. Não, e o livro é sensacional. Tanto que a primeira parte do livro, né, fala sobre a mãe guerreira, as mães guerreiras. Né? Quem que eram essas mães guerreiras? Aí ele contou uma história que chegou um soldado e falou, o seu filho lutou e morreu na guerra. Né? Infelizmente morreu. Ela falou assim, esse é meu filho. Aí falou assim, mas o outro chegou ileso, não aconteceu nada com ele, está vivo. Ela falou, esse não é meu filho. Né? Então, assim, o que essa fala que é uma mitologia, né, mostra? Que nós sempre estamos que tá prontos para a batalha do mundo. Né? Nós vemos hoje aí uma situação altamente crítica, eu não falo nem crítica somente financeira e mercadológica, mas principalmente existencial. Né? Essa crise existencial, agora que está... É o dia todo mundo junto. É um desafio. Uma loucura. E o principal é junto com você mesmo dobrado. Né? Que antes já ficava com você, agora tem que ficar com você 10 vezes mais. Né? E isso ao cubo. Isso gera uma angústia muito grande nas pessoas. Antes da crise, né, a maioria das pessoas já não se suportavam. Imagina hoje, né? Imagina um adolescente hoje, vamos falar aí de 14, 15, 16 anos,
que ele está naquela crise existencial mesmo, né? Que a gente fala que é depois da primeira, segunda infância, né? Aquela fase do herói, né? Que dos 11 aos 21 ele se identifica muito com os heróis, né? Então ele fica buscando referência. Então, num momento como esse, ele tem que ficar mais introspectivo, né? Ainda mais se uma família que tem muita discussão, e isso pode acarretar num desequilíbrio emocional muito grande lá na frente, né? Então, como a gente percebeu lá no colégio, que os adolescentes relatavam essas brigas da família que prejudicavam o desempenho na escola, na vida, imagina hoje, né, como é que deve estar, Imagina. né, que a proximidade começou, né, a proximidade aumentou. Então, é um desafio muito grande hoje a gente preparar essas crianças, até criança de 4, 5, hoje eu tenho uma filha de 4 anos, né, o trabalho que eu tenho que fazer com ela é totalmente diferente do que eu fiz com meu filho há muito tempo atrás. Com Né? certeza. Nós temos, hoje em dia, eu acredito assim que a educação de hoje em dia é totalmente diferente daquilo que nós tivemos, daquilo que fomos Isso. criados e como educamos nossos filhos também. Só você Isso. que tem um de 14, né? 17. 17. Um de 17, uma de 4, é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? A gente vê e tem toda uma questão aí de energia deles, né? Pelo tipo de época que eles vêm nascendo, né? Eu não sei quem acredita nisso, mas eu estudo muito a parte da criança índiga e a criança cristal, né? Quem tiver curiosidade é só digitar no Google que vai saber mais sobre isso. É um equilíbrio energético no mundo para que a gente comece, né? A reavivar, né? Essa parte aí de ter uma sociedade mais equilibrada, né? Mentalmente falando, né? Qual literatura você indica aos pais nessa fase de isolamento social? Marina Rodrigues e Personal. Eu indico 4 livros, tá? Crianças dinamarquesas. Eu quebrei um pouquinho a continuidade da fala, mas eu vou responder, senão depois passo e eu esqueço também. Crianças dinamarquesas, o livro Em Eu estou Busca lendo desse esse. Sentido. Nossa, muito Muito bacana, legal, tá? muito. Em Busca de Sentido, de Viktor Franklin. Acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Boa Sorte, né? Que é um livro que até fala na capa, é um livro que todo pai deveria ler para seus filhos. Boa Sorte. E o terceiro, eu falei 3, né? Crianças dinamarquesas, Em Busca de Sentido, Boa Sorte. O quarto, eu colocaria. Pô, são tantos livros. Deixa eu pensar um bacana aqui. Eu colocaria um livro do Gustavo Caetano, chamado Pense Simples. Pense sim. Né? Eu acho que quem tem filho e adolescente, pegar esses livros e fazer um grupo de estudo, né? Eu acho que é bem interessante, né? Desenvolver, por exemplo, um adolescente já para o mundo empreendedor e não para o mundo empresarial. Né? Que empresário e empreendedor tem uma diferença muito grande. Total. Principalmente na questão da poligenia, né? Que é a soma de genes, identificar 4 genes dos empreendedores. Mas esse é outro papo que a gente pode falar depois. Então, qual que é o nosso desafio hoje, Cris? Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu não sou dono da verdade, né? Apesar de ler muito, né? E ter muita aplicabilidade dentro do mercado, na parte comportamental, em vários segmentos, eu sugiro que todo mundo pesquise a fundo, né? Dos assuntos que a gente está abordando aqui. Então, o nosso desafio hoje, acredito, para desenvolver nossos filhos, seria desenvolver principalmente as habilidades para o futuro. Né? Sim. Saiu uma pesquisa numa empresa chamada McKinsey, vou até colocar ela aqui para vocês verem. Eu coloco, depois eu volto, tá? Que é essa aqui, ó. Né? Saiu uma pesquisa que fala sobre as habilidades que vão diminuir e aumentar até 2030 em bilhões de horas trabalhadas, né, na Europa e nos Estados Unidos, ok? Então, nós temos aqui as habilidades manuais físicas manuais, né? As habilidades cognitivas básicas, habilidades cognitivas estratégicas, criativas, habilidades socioemocionais e as habilidades tecnológicas. As 3 últimas vão aumentar muito, né, em bilhões de horas trabalhadas. Só que essas 2 primeiras aqui, ó, serão habilidades que não irão aumentar muito, tá? Pelo contrário, essa habilidade, ela vai diminuir, né? Essa habilidade vai diminuir, que é essa habilidade aí física manual e pensamentos rasos, né? Então, quando a gente tem um filho hoje que a gente deixa o sistema tomar conta,
né? O sistema, infelizmente, é muito barulho lá fora e as redes sociais estão acessíveis com crianças aí de 2, 3, 4 anos para cima. Eles estão mais acreditando no que eles estão vendo lá do que estão escutando em casa. É Então, gera verdade. um conflito muito grande e pode atrapalhar isso no futuro, né? Como a maioria das pessoas que eu conheço hoje não estuda com profundidade a área mercadológica, a nível de competências e habilidades a serem adquiridas a partir de agora, acredito aí que futuramente a gente continuará tendo um caos, tá? Um caos mercadológico, principalmente no nível de ensinamento que está hoje das crianças, né? Se você for pegar, por exemplo, o PISA, o que é o PISA? Gente, o PISA avalia o nível de educação no mundo, ok? Avalia o nível de educação no mundo. Vou até botar um slide aqui para vocês entenderem como é que está Deixa eu falar um oi aí essa para situação. Adriana. Pode falar, Nico, só vou puxar Adriana aqui de o Franca, slide. que entrou, a Milena. Olá, meninos. Ah, quem mais aqui? A Tiagra. Uma galerinha aí. Muito obrigada, viu, gente, por estar por aqui. A Ana, agora que eu vi ali, a Ana também. Bacana. Show. Deixa eu Hoje, pegar no aqui. mundo de hoje, está bem, assim, é difícil você... Eu vejo, lógico, meus filhos já são mais velhos, já sou avó, mas a gente vê uma discrepância muito grande de ensinar ou educar essas crianças. Daquilo que elas sabem, daquilo que elas podem. Eu acho que é muita informação para pouca formação, coitados. É, Eu acho que a gente tem concordo. muita informação de tudo que vem e pouca formação, é o que você está falando, né? Não dá para a gente, a parte de estudo, assim, ser um pouco mais profunda para a gente poder realmente falar, uxa, isso vale a pena, isso legal, é aplicável. Eu não achei essa imagem aqui. O PISA, que avalia o nível de educação no mundo, o Brasil participou a primeira vez, salvo engano, em 2003. Em Tá. 2003. E quando o Brasil participou, né, foram mais de 30 países, o Brasil ficou, né, estou até parafraseando Pierluigi Piazzi, né, um neuropedagogo que já até faleceu, né, quem está no YouTube aí vai ver várias palestras dele. Ele comenta o seguinte: o Brasil ficou em quarto lugar, né, mas de trás para frente. Né? Em matemática, ficou em último. Puxa vida. Né? Até ele fala: se o seu filho estuda em alguma escola no Brasil, é péssimo. Ele fala: qualquer escola, não importa o tipo de escola. Estudou no Brasil, a escola é péssima. Mas ele não fala que os professores são ruins, que a escola tem má intenção. Pelo contrário, até tem. Né? É o paradigma educacional que ele fala que está errado. Então ele Entendi. comenta: o PISA, como avalia o nível de educação no mundo, né? Pega os adolescentes, vamos falar de 15, 16, 17 anos ali, vai fazer a prova. Tem prova de raciocínio, matemática, tem interpretação de texto, acho que tem Lógico. ciências também, né? Tem todo aquele contexto ali, e ele fala que como é que é selecionado esse adolescente? Igual como se fosse um pool eleitoral mesmo, né? Para ter bastante base fidedigna. Só que como o Brasil está sempre nos últimos, né? Ou seja, um dos piores sistemas educacionais do mundo, a gente pega essa galera que está passando por esse sistema péssimo, depois eles vão cair aonde? No mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Né? Aí, olha, ele fala: o problema não é que ele não saiba fazer uma conta lá na prova, o problema é que ele não desenvolve raciocínio lógico estratégico, interpretativo, interpretação dentro de uma empresa. Né? Hoje que eu vejo nas empresas aí, as pessoas têm dificuldade de interpretar dados, coisas tão simples hoje. As pessoas têm dificuldade. Eu vejo pessoas hoje até com graduação, né? Que elas têm dificuldade nisso. Eu dei aula 2 anos, né? Foram uma matéria para 2 turmas na MBA da PUC. Eu fiquei impressionado, né? A maioria dos alunos queriam nota e presença. Né? Você não vê aquele compromisso, né? Com realmente lá abraçar a causa, né? Eu entreguei um conteúdo na parte de vendas e políticas comerciais, que é a minha matéria, só que eu foquei muito na parte comportamental. Não adianta querer ensinar para um aluno as questões do dinheiro se ele não sabe quem que ele é. Né? Você vê as crianças hoje, elas estão tendo uma aversão ao trabalho, uma E ao aversão ao dinheiro,
né? Acha que o dinheiro é um campo energético, a criança tem que aprender isso desde o início, né? É Hoje que você... antigamente eu estudei num colégio que realmente assim, nós tivemos, chamava pluricurricular. Ele tinha, além da graduação normal, né? Ele tinha artes industriais, tinha fotografia, tinha educação para o lar, técnicas comerciais. Então a gente sabia do mundo, tinha música, tinha pintura também. Então tinha coisas que você fazia, imagine, artes industriais, eu era obrigada, né, a conhecer tudo quanto é tipo de ferramenta, etc, etc. E além de manusear, como fazer, como construir, como fazer trabalhos manuais, que coisas assim. Isso era um colégio de estado. E hoje a gente está É, aí, muita informática total. As crianças estão. Hoje saiu até uma reportagem falando sobre as crianças estudando, né, pelo computador, porque hoje está sendo aulas online. O grau de dificuldade, talvez, na avaliação dessas crianças. é, Então, é, é bem complexo, porque hoje, quando eu foco muito na parte do ensino, matemática, português, biologia, história, assim vai, né? Você vê que a maioria das crianças, até adolescentes, não gostam de ir na escola, não gostam, né? Quem tem filho aí, vamos falar aí de 7 anos, 8, 9, 10, até 15, 16, pergunta se ele gosta de ir. A maioria não gosta. E se gostar, é para encontrar os amigos, socializar, mas do sistema em si, a maioria não gosta. Tá? Não sei qual que é a visão de vocês, né? Quem está assistindo a live aí, mas pelas pessoas que eu converso, né, os seres que são adolescentes, né, a gente tem um projeto que está ainda em andamento, não está 100% aplicado, chama Comportamento e Negócios Jovens, né, que a gente quer ensinar os jovens a parte comportamental e estratégica, né, dentro do mundo dos negócios, uhum, sabendo quem que ele é, desenvolvendo suas competências, suas habilidades, de uma maneira totalmente diferente que uma escola, uma faculdade ensina hoje, né? Então a claro. gente está aí nesse desafio, né? Porque é um desafio muito grande, né? Hoje você desenvolver, por exemplo, um adolescente, uma criança, se os pais não tiverem alinhado com o propósito do futuro do filho, né? Essa desconexão vai acontecer no decorrer dos anos, que lá na frente, né, que a gente chama teoria da consequência, tudo que eu planto hoje vou colher depois, vai ser uma colheita não tão boa, né? Quando a gente tem os pais mais despreparados a nível de consentimento, de existência de vida, de propósito, automaticamente se reflete no filho. Lá na frente, isso vai ser uma coisa muito, muito complexa, tá? A gente fala uma frase bem interessante nos cursos, que diz que é assim, tem um tanto de gente, né? A gente costuma ministrar cursos aí, sei lá, para 50, 100, 500 pessoas, e a gente pergunta, o que que vocês aprenderam com seus pais? Né? Aí todo mundo fica calado, e depois fala, aprendi ser honesto, eu aprendi a ajudar pessoas, aprendi, e começa a falar um tanto de coisa, né? Aí a gente até brinca no final, vocês aprenderam que trabalhar não dá dinheiro. Quem tem pai milionário aí? E ninguém levanta a mão, porque todo mundo assustado. Ué, o pai não trabalhou a vida inteira, né? O pai e a mãe, tá milionário, tá ganhando muito dinheiro, falando de grana, ok? Tá, Maria, não, então, trabalhar, gente, não dá dinheiro, né? É a pior maneira, porque você tem que trabalhar estrategicamente, né? E ensinar a criança hoje, adolescente, principalmente adolescente, nessa fase que ele precisa trabalhar estrategicamente, e trabalhar estrategicamente é trabalhar muito, né? Mas muito mesmo, mas fora dos padrões sociais, né? Trabalhar muito dentro de um padrão social que tem hoje, você vê aí a confusão que está no mercado. Mas se Sim, trabalhar muito fora do padrão, é aquele negócio, você acordar às 4:30 da manhã, de segunda a segunda, né? Para estudar o que você ama, para fazer o que você ama, você não pensa em dinheiro, você não pensa na segunda, você pensa no propósito, né? uhum, Hoje o meu filho está até assistindo aqui a live, acho que ele já até entrou. Eu falo com ele, você tem que acordar pelo propósito, você tem que ser apaixonado pelo processo, não é pela grana. A grana é verdade. consequência.
né? Você tem que Porque ser o processo todo vai ter lá na frente, é Pô, uma visão lá na frente. claro que quando você é apaixonado pelo processo, você pega um adolescente hoje, né? Quando ele é apaixonado pelo processo, quando vem um desafio e o desafio derruba ele, ele olha aquilo ali com outra alma, né? Não aquela alma que caiu, a Com alma que certeza. precisa levantar e vão para frente. Criar esses pilares, né? Que o mundo cada vez está mais maluco, É levando verdade. a gente, principalmente os adolescentes que eu estou vendo aí, para o eu animal, né? O que é o eu animal? Os desejos, as paixões e os apegos, né? Eles estão vivendo num mundo materialista. Tem um livro que eu estou lendo, que é esse aqui, ó, chama Ele, o Alexandre Osório ah, é um devorador de livros, viu, gente? é, Então, vocês vão ouvir muita coisa boa aí. esse livro aqui, ó, que é Pete Sofia, né? Os Mistérios de Jesus, com comentário de Helena Blavatsky. Helena Blavatsky. Blavatsky, ela é muito comentada pela maçonaria, né? Ela escreveu A Voz do Silêncio, A Doutrina Secreta e assim vai, né? E tem um trecho aqui que Jesus fala assim, né? Os seres lá embaixo são seres sem alma, perdidos, porque Sim. eles vivem no mundo da matéria, não são corpos sem alma, que eles vivem pela matéria, né? O que ele quer dizer com isso? Que a gente está a todo momento querendo construir a matéria e não o indivíduo, né? Não o indivíduo. Né? Até a professora Lucilena Galvão, né, da Nova Acrópole, uma vez na palestra dela assistindo no YouTube, ela falou assim, que uma pessoa comentou comigo lá, um menino, que eu sou... você não sabe o que está falando, que eu sou um animal, não sei o quê, né? Aí ela falou assim, cara, ser animal bravo, tudo, é beleza, eu quero ver eu achar alguém que é ser humano, né? Que está buscando a essência, né? Não mexe Essência comigo não, é que eu sou o algo bicho. que é muito É, difícil, né? Você, assim, é aquilo que você tem, é aquilo que você vai levar é, consigo, né? Você não tem esse desdobramento, sabe? Isso é a tua essência. A gente falava antigamente, isso é berço, né? Não sei. é. Fora aquilo que você capta, que você consegue se materializar, né? Nas coisas que você fala. Tem um estudioso, um biólogo muito inteligente, ele é associado ao Greg Bender, que escreveu o livro A Matriz Divina, que fala sobre o princípio Isaías, né? Depois vocês pesquisam no YouTube, que ele fala o seguinte, nós nascemos com uma máquina de música na cabeça. Sabe aquela máquina de música que tem milhões de músicas, você vai lá, aperta o Milhões, botão e você vai toca a lá e música, escolhe. escolhe. E essa máquina, ela vai sendo alimentada pelo sistema, né? Ela vai colocando coisas dentro dessa máquina. Aí, quando tem uma situação X lá da criança, vamos supor com 7 anos, 8, ela adquiriu aquelas músicas negativas que ela não quer tocar, só que naquele momento ela vai lá e toca, né? O adolescente toca, nós tocamos hoje, né? Na cidade adulta. Então a gente vem armazenando essas músicas desde a nossa primeira, segunda infância. Enquanto a gente não desprogramar essa música, não adianta, as coisas não vão acontecer. Que a gente chama Cortou? que Oi, voltou, é o cortou, telefone voltou. tocando. Que a gente chama de rótulos, né? O que são esses rótulos? No livro A República de Platão, que é uma coisa bem interessante que ele fala, que é uma mitologia, é do Glauco Marinho, né? Que Glauco caiu lá no oceano, no mar, ele voltou todo cheio de concha, de alga marinha, ninguém reconhecia o cara. Então, os rótulos, né, o sistema coloca na gente, a gente vai para uma vida achando que a gente é autêntico, mas não é, né? Tem uma dinâmica que eu faço com os adolescentes, com os adultos, universitários, empresários, que é assim, escreve no papel o que você pensou hoje e coloca o que realmente, qual pensamento realmente é seu, né? Quando a pessoa vai ver, fala, cara, Orar esses e pensamentos... vigiar, hein? Orar e vigiar. E quando vai ver, a maioria das ações, né, dos nossos pensamentos, estão vindo de outra pessoa, né? Que a gente chama de ovo de cuco, né? O cuco é um passarinho que vai no ninho do beija-flor, tira o ovo do beija-flor e E o come o ovo ovo do... dele. Aí o beija-flor volta, choca o ovo do cuco, acha que o filho é dele e cria aquilo o resto da vida. Né? É o que a gente faz, é o que a mídia faz com a gente, né? Regis Moraes escreveu o livro Ecologia da Mente. Ele fala que a gente recebe lixo mental a todo momento.
Com A gente precisa, certeza. a gente precisa tomar muito cuidado. Então, os Hoje eu adolescentes, as estava ouvindo crianças... o Pondé aqui falando também, né, sobre ele falando assim, dê uma olhada naquilo que você escuta hoje sobre o Covid, né, sobre as notícias É, que só se fala isso. Então, seleciona, porque não é possível, não é tudo aquilo que falam que você vai absorver, porque senão é um é. lixo mental em cima de você. Nossa, e como? A gente vê hoje, por exemplo, que tem filho, né, do gênero feminino, tomar muito cuidado pelas questões da estética, por exemplo, que está sendo colocado em crianças de 7 anos, de 8 anos, de 5, de 10 adolescentes, né? Impressionante. Né? Quem tem filho pequeno aí, principalmente menina, eu sugiro, né, pegar um livro que chama Beleza, de Roger Scruton, que ele fala muito de reavivar a cultura estética, né? Então, você trabalhar hoje numa mulher para reavivar a cultura estética, automaticamente ela vai ter uma vida com muito mais sentido, tá? Sim, sim, Mas é um trabalho contínuo, né? Não é um trabalho fácil, porque com certeza. O conhecimento ele é doloroso, né? Você ter uma dedicação de X horas por dia para ganhar conhecimento, para você ser um ser humano com mais virtudes e não com desejo, paixões e apegos, isso não é para qualquer um, não, tá? Tem uma frase que eu falo assim: tem dinheiro, sucesso, tranquilidade, paz para todo mundo, mas não é para todos, tá? É Porque são verdade. poucas pessoas que vão querer realmente pagar o preço, não é nem financeiro, né? Pagar o preço para ir lá buscar, né, o sentido da vida, né? Se você for pensar, por que que uma criança nasce? Ela nasce para cumprir a sua missão e morrer. Com Todos nós certeza. iremos, né? Então, A quando única você certeza começa, que a temos, única né? certeza, não sabe A quando, única. mas é a única certeza. Mas se a gente for pensar, até a hora da nossa morte, eu preciso viver com virtudes, né? Se eu vivo com virtudes, a minha vida tem muito mais sentido. Com certeza. Eu não vou pensar em suicídio, né? Se você tem uma ideia, eu estava vendo uma live do Bruno Van, que é gestor da barbearia Corleone aí em São Paulo. Foi semana retrasada. Aí estava conversando com o médico, né, que fez o tratamento dele de obesidade não, né, de saúde, né, dieta, essas coisas. Uhum. Aí o médico comentando com ele, ó, no mesmo período do Covid, né, tivemos 24 mil mortes, hoje tem mais, né? No mesmo período, nós tivemos 240 mil suicídios no mundo, não só Olha, pelo Covid, né? Em é geral, verdade. claro, né? É Aí eu verdade. falei com um amigo meu. Aí o amigo falou assim: pô, em Belo Horizonte morreu um cara lá, você viu? Eu falei, cara, morreu, beleza. Quantas pessoas desse final de semana morreram assassinadas, morreram de fome? E quem está se preocupando com isso? Entende? Com certeza. Não, com certeza. É uma Isso, loucura. o mundo está muito cruel, eu acho. Ele está muito. Essa parada foi realmente assim, tipo, estaciona que eu quero ou descer, ou estaciona que eu quero conviver comigo mesma, né? Isso. Porque não tem condição de ser diferente, porque o automático estava muito instalado em todos. E eu acho que também, para quem tem filhos pequenos, eu acho assim, a diferença que a gente via de crianças. Eu tenho academia faz 33 anos, né? Então a diferença que a gente via assim, de crianças, a educação dessas crianças, antigamente, 33 anos atrás, e Aham. agora, parece que são todas terceirizadas para que a gente eduque, para que a gente. Não sei. Eu acho que talvez é muita informação para pouca formação, sabe? É, Valores, é. é, fé, religião, não importa qual seja a sua religião, entendeu? Mas o que eu acredito é bem essa loucura que está acontecendo na gente. É. Infelizmente virou. A gente tem uma autora, esqueci o nome dela, que ela fala o seguinte: se Freud tivesse vivo hoje, ele não falaria dessa crise, né, sexual, falaria da crise existencial. Né? O ser Existencial. humano hoje tem uma dificuldade muito grande de buscar o sentido da vida. Isso é diário, né? Porque toda vez que a gente acorda, nem quando a gente acorda, é quando a gente dorme, nós temos
é uma oscilação comportamental muito forte, né? Tanto que as pessoas são uma coisa 9 horas da manhã, outra coisa 10h30, outra coisa meio-dia e vai indo. Uhum. Ela não compreende essas massas que ela vai colocando para a vida, né? Vamos lá, mas será que quando normalizar a Aí, ó, não poder situação... assistir os rituais de morte, está sendo muito doido isso. Nós tivemos algumas coisas muito ruins na nossa cidade também e que a gente jamais quer ver É, a respeito dessa situação de suicídios, etc. Gente, obrigado a galera que está aí. A Lu também entrou, né, Lu? A Elaine. Mas é. será que quando normalizar a situação, a humanidade terá mudado seus valores e suas virtudes? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Eu também gostaria, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que a gente tem que esperar normalizar nada, né? Eu acho que a mudança começa a partir de agora, a partir de ontem, a partir de quando você nasceu, né? Eu acho que a gente não pode esperar nada acontecer para que a gente melhore. Independente da situação que a pessoa esteja, né, financeira, amorosa, sexual, profissional, família, não importa. Eu acho que ela tem que buscar a melhora naquele momento. E a melhora, gente, na minha opinião, tá? É tudo dentro e nada fora, né? Tudo vem de dentro. Só entra dentro de você, na sua cabeça, na sua casa, o que você permite, né? Se você permitiu, com certeza, né? Mas como a gente vive desfocado, o ser humano ele não tem foco, né? Ele é totalmente manipulado pelo sistema. Então, Verdade. tudo que é vulnerável, a picaretagem entra forte, porra. É simples. Você pega pessoas vulneráveis mentalmente falando, elas são descontroladas na parte do foco, então chega pessoas de fora oportunista, vai, ó, puf, engole, sem a pessoa saber, né? Para Ah, Murilo está falando aqui, para mudar a humanidade precisamos de muito tempo, mas que vai ajudar a refletir isso sim. Eu entendo exatamente, vai ter uma mudança que eu digo assim, a mudança é geralmente, o que eu acredito, é diariamente, essa mudança. Pô, isso não foi legal, eu poderia ter mudado isso, eu posso mudar isso ou daquilo e assim sucessivamente. A reflexão, sim, eu acredito que vamos ter uma reflexão maior, porque é um bicho aí invisível a nós e que está fazendo esse estrago todo, né? Então, eu acredito assim, ser humano, eu acho que precisa ser orar e vigiar o tempo inteiro e ser melhor todos os dias. É a é, minha opinião. eu acho assim, nós estamos um momento, sempre estivemos um momento e cada um tem as suas premissas, tem as suas crenças, né, etc. Né? Eu estou estudando lá na filosofia, na Nova Acrópole, né, que é a filosofia da classe, sobre, então peguei aqui, antropogênese oculta, né, que fala que nós estamos na quinta raça da sexta sub-raça, né, que é tudo um ciclo, Sim, né, que tudo isso vai passar. Eu falo assim, não vai ser nessa encarnação nossa, na minha opinião, com certeza é uma fase que a gente vai estar sempre em evolução, né, e com certeza isso aí um dia vai acabar. Né? O acabar a gente vai passar para outro plano, plano energético. Então, claro. se você tem hoje filhos que vão continuar cumprindo a missão de vida, né, aqui na Terra, eu acho que tem que deixar eles preparados, principalmente para trabalhar as diversidades internas, que vêm das externas. Sim, Né? Se ele não tiver preparado interno, tudo que tiver fora vai o conflito. comandar. Ah, com Sim, certeza. sim. Né? Você pega hoje milhares de pessoas trabalhando no que elas não amam, porque não foram preparadas lá atrás para fazer realmente acordar, né, que Platão falava no livro dele, né, acordar para o que é belo, bom e justo. Né? Uhum, O dia que uma pessoa, um adolescente, acordar, um ser humano, um adulto, acordar para o que é belo, bom e justo para ele, nunca mais ele vai ter conflito. aquelas dores em extremo, né, aquele sofrimento, né, extremo no relacionamento, no dinheiro, na profissão. E ele vai Eu, ter a dor, né? A dor, igual o Buda falava, a dor é obrigatória, sofrimento é opcional. sim, E a sim. gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, que a dor é obrigatória. A gente vai passar por tribulações a todo momento, mas sofrer é altamente opcional. Opcional, Entende? optativo. Claro, com certeza. Né? Claro.
A Marcela está falando aqui que não acredita que voltaremos, acredito que estamos criando uma nova realidade. Oi, Marcela. Na realidade, eu acredito que assim tudo vai passar, vai continuar a mesma coisa, mas o momento nessa reflexão, eu acredito que sim. Mas você acordar e saber aquilo que você pode realmente assim ser melhor do que hoje, eu acho que é o Claro. caminho, né? Acho que a gente veio para cá para melhorar a gente, as pessoas e o mundo, né? E não para brigar com Sim. ninguém, não para ficar com guerra política. Tem um professor meu que fala assim: se todo mundo, lá da filosofia, se todo mundo acordasse todo dia e dedicasse 1 hora por dia para ajudar um ao outro, 1 hora, o mundo seria muito melhor. Com certeza. Muito melhor. Mas, infelizmente, é todo mundo querendo, todo mundo que eu falo assim, né? Eu generalizei, né? Mas a grande fatia é Sim, sim, a querendo grande ganhar em fatia cima do do. Sim, outro, nós estamos falando prejudicar. uma população, né? Assim, a É, 90%. uma população totalmente desprovida de virtudes, né? De utilizar elas com potência, né? Está utilizando mais vícios e fantasias. Aí que deixa todo mundo pirado, né? É. E todo mundo entra. A Tatiana Guerra, acredito muito nisso. Nesse momento é uma ótima oportunidade para o autoconhecimento, que as pessoas tomem consciência, aproveitem essa oportunidade. Sair do automático. Talvez É, você conseguir enxergar melhor, ouvir melhor, escutar ou falar menos, talvez. Com isso dá muito, ações. Cris. Não adianta. Para que você tenha novas ideias, para que você possa se desenvolver, você tem que estudar. Claro. Você tem que estudar conteúdos, né? Eu tenho um grupo de mentoria que nós estamos agora atendendo, né? Que nós era presencial, a gente passou para online, que chama Comportamento e Negócios. O que eu falo com eles? Enquanto vocês não estudarem o que vocês têm, que chama mente, cérebro, não adianta. O ser humano tem um cérebro e a mente consciente desde que nasceu, até antes disso, né? Só que até hoje a maioria não entende como é que funciona, né? Aí eu explico para eles. Você sabia que os olhos jogam para o córtex visual mais de 72 gigas de informações por minuto? Você sabia que nós falamos de 300 palavras a 1.000 palavras por minuto sem abrir a boca, que é o diálogo interno? Ou seja, Sim. se eu recebo 72 GB de informações por minuto, a mídia barulhenta, sou desfocado, a mídia vai e engole, chegam os oportunistas, eu converso comigo o tempo inteiro, aquelas conversinhas que a minha mente acredita, só conversinha, 90% é conversinha ruim. Onde é que um ser humano desse vai ter sucesso? Nunca. Não vai. Você vê as pessoas hoje, a maioria não tem reserva financeira. A maioria não se planejou, né? Tem um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, que fala disso. Nunca ninguém imaginaria que 2 aviões bateriam na Torre Gêmea. Nunca ninguém imaginaria que agora, no início do ano, veria uma pandemia que pararia o mundo, né? Pararia o dinheiro no mundo. O Sebrae lançou a estatística, né? 600 mil empresas faliram, eu acho que foram 9 milhões de demissões. Saiu o cara, o gestor lá, o Flávio Augusto, do Geração de Valor, né? Ele postou isso hoje no Twitter dele. Gente, 9 milhões de pessoas desempregadas foram dadas embora, 600 mil empresas faliram. Questão assim, de uma semana, 2 semanas. Né? E o buraco está só abrindo, está indo mais. Como ele Com falou, certeza. quanto mais dinheiro imprime, né, vai imprimindo dinheiro, onde que vai a inflação? Né? Vai lá na tampa. E quem vai sofrer com isso? São os adultos? Não, as crianças também. Então, o desafio de criar um filho hoje é explicar para ele o que está acontecendo, o que ele precisa fazer para daqui a 1 ano, 2 anos, 10, 15, ele está Sim, muito mais forte do que hoje, muito porque mais. chegar uma pandemia dessa aí futura, ele vai estar se precavendo, não só financeiramente, psicologicamente. Com Porque certeza. você entra no mercado de caos, que não vai ter. Não é que não vai ter dinheiro, não vai ter comida para você comprar. Entendeu? Vai virar um É caos, vai virar uma guerra verdade. social. Então você pode ter 10 bilhões, cara, mas você vai comprar o quê com uma guerra social dessa? Não vai, Não porra. tem. É. Não tem como, né? Então, assim, pegar o adolescente hoje e ensinar ele através de conhecimentos mais potentes, né, de muita leitura, não livros da moda,
livros que levem ele para um caminho com muito mais virtude, na minha opinião, isso é fundamental. Uma mulher, por exemplo, né? Vamos falar uma adolescente, ela está seguindo a Anitta, entende? Em vez de estar lendo um livro, A Beleza, né? Beleza, de Roger Scruton, lendo um livro sobre, por exemplo, perdas necessárias, né? Que é de Judith Viorti, fala que nós vamos perder tudo na vida, né? A gente É perde cordão verdade. umbilical, a gente perde cordão umbilical, a gente perde peito da mãe, a gente perde dinheiro, maridos, a gente perde tudo, perde filho, perde tudo. A vida é feita de perdas. Até a gente morrer, nós vamos perder várias coisas, até a nós mesmos, né? O corpo físico. Com E começar a certeza. ensinar esses adolescentes, gente, a viver de verdade e não na ilusão. Né? Que quando eu vivo de fantasia, eu estou o quê? Eu estou O delirando. tombo é Fantasia é maior, né, delírio. Alexandre? Claro, O está todo tombo mundo é vivendo em maior. fantasia. A galera não vive de sonhos, não, gente. Eles vivem de fantasia. Sonho é maravilhoso, né? Ter esperança e não expectativa. Você vê adolescentes hoje desejando ter um iPhone 49, iPhone não sei o quê, mas não sabe quem que ele é, a missão dele, o propósito, né? Que a gente chama aí na programação de linguística BFO, que é a boa formulação de objetivo, através de 5 pontos, né? O caos, né? Tem a pergunta aí da Kátia. Vamos lá. A vida muda a todo instante. O ser humano sempre viveu isso, a dificuldade de enfrentar o novo. Desde que tenho consciência, precisamos ter criatividade para começar de novo, preparar para usar a cabeça. Sim, Aí eu indico um livro, é. Coragem, Coragem, a arte de viver perigosamente, de Osho. E o Osho fala isso, né? Que o novo é o que dá medo, né? O passado é o defunto. E a maioria está vivendo no passado, né? E o novo dá medo, a gente precisa ir para o novo. O novo é que está o novo, né? O novo é que faz a gente engrandecer. Mas o ser Tem que humano ser. tem. Cris, uma coisa que eu falo muito para não só para os meus clientes, mas também para os adolescentes, né? Quando eu converso com eles. A mente leva a gente para 3 pontos a todo momento: estar limpo, descansado e alimentado. Alimentado. Aquela velha frase: vou chegar em casa, comer alguma coisa, tomar um banho e descansar. A todo momento ela leva a gente para a zona de conforto. Aí eu agrego 2 palavras, até frases, né? Muito estudo e muita atitude para colocar os planejamentos em ação. Você limpo, alimentado e descansado, Se não tiver estudando atitude, muito, planejando e agindo, ninguém te segura. ninguém te Ninguém. segura. Aí, vamos supor, quem tem filho aí, pergunta que livro que ele está lendo. A maioria não está lendo livro, não está lendo nada. Ele está no tablet. Está no tablet, está nada. Se estiver vendo Ele alguma está coisa jogando útil, um Candy vídeo, Crush. joguinho, e não É. está. Aí o pai e a mãe estão pirados em casa, né? Porque a socialização de 2 pessoas é muito complexa, né? Não é Uhum. fácil, né? Porque as pessoas, no momento que era para ter mais compreensão, estudo e diálogo e planejamento, está tendo mais cobrança e desavenças, né? Então, aí que dá a merda toda. E o filho fica vendo aquilo tudo, né? O filho vê. É, fica como se fosse uma bolinha, né? Uma bolinha de tênis. Vai para lá, vai para cá, vai Vai para lá, para vai para cá, vai lá. para lá. O Se você livro, não, pode se falar, você não Cris. tiver atitude nessa situação, repete o nome do livro, do Osho. É Coragem, a Arte de Viver Perigosamente, não é isso? De Osho? É, É. deixa eu ver aqui, ó. É uma leitura indicada aí pelo Alexandre. É isso mesmo, coragem. O prazer de viver perigosamente. O prazer de viver perigosamente, não a arte. Isso, Desculpa. coragem. Dicas para uma nova maneira de viver. O Osho é um cara muito, muito provocativo, né? Muito Sim. provocativo, mas é um provocativo que eu gosto, por quê? Que ele leva a gente para uma nova visão, um novo campo que dá medo, né? Que dá medo. Você vê hoje os relacionamentos hoje que estão altamente falidos, né? Não é nem financeiramente, é mentalmente falando, que vai prejudicar o quê? A relação com os filhos. Como o Osho falava, né? O casamento matou o amor. As pessoas não sabem o que é amor. Elas vivem de paixões, de desejos, de Sim. apego. Ellen Fisher, né? Que escreveu o livro Por que Amamos, ela separa o cérebro em 3 pontos. Né? Então, um dos pontos que ela separa da divisão é o apego, né? O apego que gera violência, que gera morte, que gera obsessão.
né? Que toda rejeição gera uma obsessão. E Né? hoje em dia, sabe, Alexandre, eu te pergunto assim, eu vejo isso muito, assim, não sei se alguém pode, não sou dona da verdade também, mas assim, o adolescente ou a criança que ela não é recriminada, que ela é negada, que ela não deixa, falar assim, olha, coloca ela para pensar, para saber se isso não está errado, não foi feito, não é dessa maneira que você vai falar com o seu amiguinho, etc, etc. Aí chega a mãe, toda galinha choca, em cima, não, porque isso, porque aquilo. Você fala, meu Deus do céu, quem vai ser essa criança daqui para frente? A gente vê É, muito isso, sabe? Assim, é algo que a gente, lógico, você como professor, a gente como professor, a gente tem a tua didática, você tem, não estou falando que vai pensar uma criança de 2 anos, 3 anos, mas o normal que acontece hoje em dia eles não se frustram. Não pode se frustrar. Não, tudo pode, tudo acontece. Gente, frustração é crescimento. claro, Sofrer, sabe, vai passar por uma situação e vai aprender a lidar com essa situação mais para frente, claro. ao meu Isso ver. isso é o lapidar, né? É verdade. Você tem que se lapidando, a vida é feito disso, né? Então, nós vivemos um momento muito, 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 muito oportuno para a gente poder se desenvolver. Mais ainda, né? Sempre tivemos esses momentos, né? Sempre. Só que agora eu acho que está com mais potência, porque a gente está com mais tempo, né? Indiretamente, com mais tempo de fazer as coisas realmente acontecerem em nossas vidas. Né? É engraçado, né, que as pessoas, assim, eu escuto várias pessoas falando, nossa, eu tenho tanto tempo e não tenho tempo. É, E agora que a gente está com um inúmero tempo, vamos dizer assim, para ficar em casa, né? A gente sabe de home office também, mas a gente acaba não tendo tempo, porque talvez eu acho que falta o planejamento que você falou é. aí. Se Se for você se pensar, planejar, Cris, você vai conseguir fazer. tem um indiano, um Sadhguru, que ele fala o seguinte: ninguém faz a gestão do tempo, né? Nós estamos aqui a 1 hora e 20, a 53 minutos conversando, né? Já vai dar 53. 1 hora conversando. Não gerenciamos tempo nenhum, gerenciamos energias e tarefas. Né? Para você ter uma ideia, o tempo, a pessoa fala assim, eu estou sem tempo. Gente, o tempo, ele nunca vai acabar. Nunca. Sabe por Concordo. quê? Uma pessoa que recebe um salário lá no quinto dia útil, chega no dia 10, dia 12, dia 15, já acabou tudo. Só que quando você termina o dia, no outro dia tem mais tempo. No outro dia tem mais tempo. E muita gente não vai ter aquele dinheiro no outro dia, porque ele não se planejou, não agiu, etc. Mas ele sempre vai ter o tempo para virar o jogo. Entende? Então, olha como o ser humano é. O que o sistema fez? Deixa eu rotular, né, essa galera. Eu vou criar o dia dos pais, o dia das mães, o dia da avó, tudo para consumir, gastar. Eu Claro. vou falar que segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, domingo existe, né? Porque as pessoas acordam desesperadas na segunda para trabalhar no que não ama, é um dos dias mais pesados no mundo, né? Vai na porta de uma escola segunda-feira, 7 horas da manhã, e fica na porta vendo a galera entrar, os Ah, estudantes. Tudo triste. Mas vai na quinta e na sexta, tá na mais sexta já é alegre. assim, né? São os rótulos que a gente coloca. E quando eu elimino segunda-feira da minha vida, e domingo, quinta e sexta, eu torno todos os dias como dia de crescimento, não existe obstáculo que eu não possa derrubar, entendeu? Eu vou para cima. Ele pode até me derrubar, mas depois para de derrubar de novo. Eu vou para cima dele. Então a gente tem que começar a tirar os rótulos, começar a compreender quem que nós somos como pais. Né? Não adianta um pai querer educar um filho, você não sabe nem quem que ele é. Eu dei uma palestra sobre criação de filhos lá na João Molevade, na academia Move, né? Que é uma academia que trabalha só com crianças, chama Move Treinamento. Aí um pai chegou para mim e falou assim no final, cara, vem cá, eu tenho 2 filhos e até hoje eu não sei ser pai. Né? Aí eu não entrei muito em detalhes, às vezes o ser pai para ele não é o ser pai para mim, vice-versa. Com Né? certeza. Eu acredito que ser pai é ensinar o seu filho a ir para a morte com mais virtudes. Não sei quando, mas que ele supere as adversidades da vida com virtudes, autoconhecimento, né? Com altruísmo, com resiliência, que é foda.
né? Não é só economizar dinheiro, não, pelo contrário. É viver com sentido, né? O Saber viver, famoso, né? claro, Saber se defender da vida mesmo, né? é, Aquilo que você tem para poder se defender com o é, filho mesmo, ele ser autossuficiente, ele ser resiliente, ele ter resiliente, atitude, né? é, Isso igual a Luciliana fala, né? É dormir o sono dos justos, é né? verdade. Você deitar a cabeça e falar, nossa, tem um mentor que eu me espelho muito nele, que chama Maurício Souza Tocafundo, que é do Ibra PNL. O Maurício é um psicólogo, PNLista, faz terapia hoje, é um senhor, 80 e poucos anos, é um dos caras mais inteligentes que eu conheci hoje na minha vida. Ele fala assim: eu acordo todos os dias para diminuir o número de sessões do meu cliente, porque é ruim ver ele ficar sofrendo. Tanto Claro. que chama IBRA PNL, terapia breve. Né? Então, quanto menos sessões, melhor para o cliente. Né? Então, às vezes, ele falou assim: tem uma mãe que vem aqui falar comigo do filho, eu trato a mãe, não é o filho. Eu tratei É a mãe e o filho verdade. melhora, É o entendeu? que todo pediatra fala, né? Que o É, problema maior não é o filho, é a mãe que está é atrás. isso mesmo. Até quem tiver aí, pessoal, hoje é tudo online, né? Estou vendo aqui, a Selma está falando aqui, limites, resiliência. Realmente, hoje em dia, eu acho que essas crianças estão precisando um pouco mais de limites, saber aonde falar e como É, proceder, né? Como... lembrando que todas as ações que as crianças fazem hoje, que elas foram adquiridas de algum lugar, Com certeza, beleza? com Algum certeza, lugar, tá beleza? Às vezes até o pai e a mãe falam isso, mas lá atrás eles possibilitaram crescer essa plantinha interna, com né? certeza. Da falta de limite. A falta de limite pode ser um deslocamento, um mecanismo de defesa, aí tem que analisar o que pode estar acontecendo, né? Que perdeu o limite muitas vezes. Tem que analisar o contexto, tá, gente? Não analisar somente uma questão, tá? A gente tem 2 minutos, né? Eu acho A que daqui a gente pouco acaba, tá, gente? Desliga é, automático. então, ele desliga e eu volto para a gente poder dar a Finalizar. finalizada, tá? Já avisa aí. Tá. Cris, queria avisar para o pessoal aí, acho que é até uma divulgação inteligente. Quem já precisa de uma terapia aí, principalmente criação de filhos, etc., conversar com o Maurício do IBRA PNL de Belo Horizonte. Olá, pessoal. Estamos retornando só para a gente poder finalizar a live com o Alexandre Osório. Espero que, assim, todos vamos esperar vocês entrarem novamente. E o que ele falou do Maurício, da PNL. Olá, pessoal. Só esperando vocês entrarem para a gente poder finalizar. Agradeço a atenção de todos, tá?